Olá, ouvintes! Eu me chamo Érica Fernanda. Meu nome é Vanessa Teles. Somos estudantes do curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão. E esse é o segundo episódio do NEPSIcast, o podcast do projeto intitulado Aulas Abertas sobre Direitos Humanos e Democracia, orientado pelo professor doutor Tiago Alisson Cardoso de Jesus, líder do Núcleo de Estudos em Processo Penal e Contemporaneidade, o NEPSI. Iniciamos agora mais um episódio cujo debate será pautado no tema Violência contra a Mulher no Estado do Maranhão durante a pandemia de Covid-19. No atual cenário da rápida expansão do contágio pelo coronavírus, o assunto violência contra a mulher ganhou proporções consideráveis e voltou a ser uma pauta recorrente em todos os meios de comunicação. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a quantidade de denúncias de violência contra as mulheres recebida no canal 180 cresceu quase 40%, ao compararmos o mês de abril de 2020 e 2019. Mas quais são os motivos de tal crescimento? É buscando respostas para essa pergunta que a juíza Lúcia Helena Barros, juíza titular da 2ª Vara Especial de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, vai debater um pouco sobre essa temática. Olá, estudantes, pessoas, o público em geral que estiver tendo a oportunidade de ouvir. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para a gente fazer esse debate sobre esse importante tema que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, principalmente neste momento de pandemia, que infelizmente assola o mundo. Não é uma realidade específica do Brasil, mas é importante que a gente foque bastante o trabalho, a visão para a nossa realidade de Brasil. Então, como vocês já estavam falando, nesse período da pandemia, houve sim um aumento dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Nós já vivíamos, antes da pandemia do novo coronavírus, nós já vivíamos uma pandemia que é a violência doméstica e familiar. Então, com a chegada do coronavírus, houve inclusive um alerta da Organização Mundial de Saúde quanto a empreendermos todos os esforços possíveis para se combater, se enfrentar realmente a violência doméstica e familiar, que atingiu índices assustadores mesmo. É vergonhoso saber que o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de países que mais se mata a mulher. Então, é muito importante esse tipo de debate aqui. Eu estou inteiramente à disposição de vocês para as perguntas. Temos aqui um primeiro questionamento. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cresceu o número de violência doméstica no período de isolamento social, em relação ao mesmo período correspondente no ano passado. E o Maranhão ganhou destaque nesse cenário, infelizmente. A gente sabe que esse ciclo de violência corresponde à junção de N fatores, sejam eles internos, desencadeados na ambiência doméstica e externos, que extrapolam os limites da residência. Dentre esses fatores, haveria como dar enfoque a algum em específico para amenizar a situação de violência praticada contra as vítimas? Tem-se o exemplo da campanha de conscientização e denúncias por meio de um X na mão. Haveria outros mecanismos de tentar reverter esse cenário em um período tão curto de tempo? Pois então, é exatamente desse jeito. Houve sim esse aumento, esse crescimento do número de violência doméstica nesse período do isolamento social. Eu desenvolvo um trabalho aqui no município de São Luís. A 2ª Vara da Mulher é especialmente competente para processar e julgar as medidas protetivas de urgência, que são as medidas que estão previstas na Lei Maria da Penha. Então, é um poderoso instrumento de proteção às mulheres. Então, deu para perceber que, desde a instalação da Casa da Mulher, ali no Jaracati, próximo ali ao Shopping São Luís,
desde aquele momento em que os órgãos de enfrentamento à violência contra a mulher se concentraram naquele espaço físico, havia uma média de 300 medidas por mês que a segunda vara da mulher expedia. Isso, todos os meses era essa média. Quando aconteceu a pandemia, né, o alerta, o isolamento, as medidas de isolamento social, esse número de medidas protetivas caiu de 300, que era a média, para 190 por aí. Então foi assim, algo muito surpreendente. E, em compensação, os meios de comunicação divulgavam aumento de casos de feminicídio, aumento de casos de outros crimes de violência contra a mulher. Então, aconteceu esse momento de alerta mesmo. Então, todos os órgãos acabaram se envolvendo muito, a segunda vara da mulher também se envolveu. A violência contra as mulheres é uma violência diferenciada. Há um aumento, sim, nos casos de violência no geral, a violência urbana. E, consequentemente, há aumento nos casos da violência contra a mulher. Só que essa violência contra a mulher, ela tem um diferencial. Ela é muito mais difícil de se lidar. Por quê? Porque com a violência urbana, as pessoas se trancam dentro de casa, colocam cercas nas janelas, né, grades, cachorro, sistema de segurança, alarme. Mas a violência contra a mulher ficou, nesse período, né, de isolamento social, confinada com o seu agressor, no mesmo espaço. Crianças, né, os adolescentes, os homens agressores e a mulher em situação de violência. Então, aquilo ali foi um diferencial muito grande. Então, a gente tinha que fazer com que aquela mulher, ter mecanismos para que aquela mulher conseguisse se dirigir aos órgãos de proteção, principalmente aqueles órgãos que estavam aqui em São Luís, que estão ali situados na Casa da Mulher Brasileira. Então, como a violência ela tem assim ela é muito peculiar, a mulher ela vive um ciclo da violência. Então é aquilo, a mulher ela não consegue, ela não percebe às vezes que ela está nesse ciclo da violência. E esse ciclo da violência ela sofre um escalonamento. Começa com agressões verbais, agressões simples, pode chegar a uma agressão física, pode chegar a um feminicídio, se não houver uma intervenção mesmo naquele conflito. Então, como aconteceu essa questão toda, né, e a mulher nessa situação em que ela não tem oportunidade de sair de casa, não teve essa oportunidade, ainda está com essa oportunidade limitada, ela sofrendo aquilo que é o pior tipo de violência, ela pensa na dependência econômica que ela tem do marido, do companheiro, né, daquele homem que está ao seu lado, na dependência emocional que ela tem com aquele cidadão, que é a pessoa que ela escolheu para ter sua convivência, né? Às vezes até para o resto da vida, que ela pensa muito, se for uma pessoa muito religiosa, ela pensa que firmou um compromisso perante Deus e que aquela união é indissolúvel. Então, ela tem o receio do julgamento social, a vergonha, o medo do que vai ser o futuro depois de uma denúncia, ela se encontra frágil, ela tem uma baixa autoestima, ela não tem perspectivas, às vezes, profissionais mesmo, ela fica sem saber o que vai acontecer. Ainda existe a naturalização. Ela pensa que tudo aquilo que ela está vivendo é natural. A mulher tem que passar por isso, a vida da mulher tem que ser aquilo. As pessoas vão dizendo, às vezes até a própria mãe mais antiga, as pessoas mais antigas dizem assim, a mulher tem que passar por isso, a vida é assim mesmo, é desse jeito, vai ser difícil ele mudar, tal. E a mulher fica correndo esse risco. Então, o grande problema, um dos maiores problemas, quando vocês perguntam aqui, né, de fatores, né, que possam enfocar em específico para amenizar essa situação das vítimas, eu digo que o principal fator é exatamente quebrar paradigmas, quebrar a cultura do machismo, a cultura daquela situação de subserviência que a mulher se coloca. Então, os dois tipos de casos mais frequentes do feminicídio, motivos de feminicídio, são o inconformismo com o fim do relacionamento e o ciúme. Então, é muito importante quando a gente pensa nessa questão toda da violência,
discutir quais são esses fatores e como a gente pode mudar transformar essa realidade da mulher. Então, por isso é que a gente trabalha com as campanhas. Uma importante campanha, que é exatamente essa que vocês estão citando, é exatamente a campanha do X na mão, que é o Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica e Familiar, que é uma campanha do CNJ e a Associação dos Magistrados Brasileiros. É uma campanha de âmbito nacional e que veio recebendo a adesão de muitas pessoas, das farmácias das maiores redes de farmácia também, e de outras farmácias de menor porte, mas nesse sentido de que a mulher, que estiver em situação de violência, faça uma marcação do X vermelho na mão, e com essa marcação, ela pode se dirigir às farmácias credenciadas e pedir um socorro silencioso. A pessoa, o atendente, o farmacêutico, ele vai estar orientado para receber essa mulher, levar a um local, né, mais reservado e entrar em contato com a polícia. CIOP 190. Se por um acaso ela estiver sem poder conversar abertamente com o atendente, o atendente pode só pegar os dados, nome, o endereço, referência, e quando a mulher sair da farmácia, ele liga, o atendente pode ligar para a polícia e passar esses dados, que a polícia vai fazer uma diligência no local e verificar essa real situação. Então, é um trabalho assim, que precisa passar pela prevenção e pela repressão dos crimes contra mulheres. Bom, tendo em vista isso que a senhora falou, a gente sabe que a violência doméstica é um problema de raízes antigas e que persiste na realidade não só do nosso país, mas também do mundo. Esse tipo de violência viola direitos fundamentais, principalmente no que se refere às mulheres. Nesse contexto, a gente poderia dizer que a violência perpetrada no seio familiar, na qual a principal vítima é a mulher e que o agressor, na maioria dos casos, é facilmente identificável como parceiro da vítima, perpetua essa ideia de que as tarefas domésticas estão vinculadas à mulher, ou do contrário, a imagem que se tem da mulher, mãe de família, consolida isso? Então, é como eu já disse, né? A violência doméstica, ela é diferenciada por isso. Ela vem de raízes históricas, alicerçada nessa cultura, né? Do machismo, do patriarcado, aquela situação em que antigamente acontecia, que até pouco tempo, e que até hoje ainda existe, mas há mais tempo, era muito evidente, inclusive no nosso ordenamento jurídico, havia essa desqualificação entre homens e mulheres. Na lei já existia e foram sendo revogadas, mas hoje, já sendo revogada na lei, é importante que se revogue na sociedade esse tipo de cultura. Então, quando a Constituição Federal fala que homens e mulheres são iguais perante a lei, ótimo, é muito importante essa igualdade formal, mas é preciso que se faça a igualdade no dia a dia, nas relações realmente de enfrentamento social. E é isso que está faltando acontecer ainda. Por quê? Porque como é uma cultura forte, a mulher ainda sente essa pressão mesmo social, ela ainda se vê em situações em que se percebe nitidamente uma relação de dominação do homem sobre a mulher. Então, foram papéis impostos socialmente e historicamente. Por isso que é importante a gente saber que homens e mulheres são diferentes. Isso todo mundo admite, biologicamente são diferentes. Mas o que não se pode admitir é que um tenha que dominar o outro, um tenha que subjugar o outro. E é isso que aconteceu historicamente em nossa sociedade, que ainda hoje acontece. Só que nós estamos já experimentando essas conquistas, né? De muitas mulheres que lutaram, de muitas mulheres que inclusive morreram por conta desse desejo de querer receber, né? De experimentar seus direitos como previstos na lei. Então, é muito importante que a gente compreenda isso, que essa igualdade, ela tem que se fazer dia a dia.
E hoje, mais e mais mulheres são conscientes dos seus direitos e do papel que elas exercem na nossa sociedade. Elas já têm conquistas profissionais que antes não tinham. Só de exemplo, elas ocupam espaços na sociedade, nos poderes constituídos, que antes ela não tinha. Ela já participa da vida política do país, que antes também não participava. Então, isso tudo vem contribuindo para o empoderamento da mulher. E isso tudo é uma forma também de se enfrentar a violência doméstica e familiar. Eu só queria lhe fazer um questionamento, porque sobre ainda isso que eu acabei de lhe perguntar, que na visão de algumas pessoas se pratica a violência doméstica por a condição da mulher ali se encontrar numa vulnerabilidade, porque ela não tem uma renda para poder agregar dentro da casa, e então muitos maridos acham nisso uma oportunidade de praticar a violência, já que eles são os provedores daquele núcleo familiar. Então, ainda tendo em vista aquilo que eu lhe perguntei sobre a visão de algumas pessoas acerca disso, né, de alguns agressores que se sentem no direito, vamos dizer assim, de agredir a mulher porque ele acha que aquela figura, né, a figura feminina, como ela não agrega nessa renda familiar, ela deve ser submissa a ele de alguma forma. Então, como eu acabei de lhe perguntar, a senhora acredita que essa imagem ela é condicionada por conta dessa violência ou porque o agressor ele verifica que a mulher se encontra naquela condição, então, portanto, ele vai agredi-la? Olha, eu digo que a dependência econômica é um fator muito importante nesse contexto todo da violência contra as mulheres. Eu entendo que a mulher não querer trabalhar fora de casa é um direito que ela tem. Ela pode muito bem ser uma pessoa realizada trabalhando na família, dentro de casa, servindo ao marido, aos filhos. Mas isso não quer dizer que por isso, porque ela se dedica às tarefas do lar, ela não esteja desenvolvendo um trabalho que tem que ser reconhecido, entendeu? E também isso não significa que porque ela não contribui financeiramente, ela não esteja contribuindo também para o engrandecimento daquela família. Então, o homem que pensa dessa forma, de que porque a mulher não desenvolve uma atividade econômica, né, externa ao lar, ela tem que ser subjugada, humilhada, né, menosprezada por isso, ele é um homem agressor. Aquilo ali é um relacionamento abusivo, sim. A mulher ela pode desenvolver esse tipo de atividade dentro de casa, mas se ela estiver se sentindo bem, se for aquilo que ela se realiza, maravilha. Se o homem der o real valor para aquilo, como os filhos, maravilha. Eu sei de exemplos de pessoas, mulheres que vivem muito bem essa situação e não vejo relacionamento abusivo porque o homem dá o devido reconhecimento a esse tipo de trabalho. Agora, de outra forma, usar essa condição para manipular, subjugar as mulheres, isso sim é uma prática abominável, isso sim é a pior forma de machismo, e aí a gente não pode, de forma alguma, né, concordar com esse tipo de relacionamento. A orientação que se dá sempre é que em situação de violência, seja a violência psicológica, moral, sexual, patrimonial ou física, que a mulher se dirija aos órgãos de enfrentamento à violência e busque essa proteção. Porque, olha, a violência psicológica, que muitas pessoas não dão valor, mas que está lá, prevista na Lei Maria da Penha, ela é uma das piores formas de violência, porque não aparece externamente, marcas não aparecem, mas essa mulher está adoecendo, ela está sofrendo um processo de adoecimento e que isso daí é muito grave. Então, sim uma forma de machismo, é sim uma prática abominável e que precisa ser repudiada, tá? Durante, né, todas as falas, eu sempre destaco isso. É uma forma de oprimir a mulher e, com certeza, não condiz com o viver em liberdade e o direito de viver sem violência que todas as mulheres desejam. Certo, agradeço pelo seu esclarecimento. A senhora poderia explanar, por exemplo, como que se dá
ou como que pode ser classificado o tipo de violência ou abuso de quando o parceiro proíbe a sua cônjuge ou namorada, por exemplo, a se encontrar com a família, ou a sair, ou a vestir algum tipo de roupa que ele não acha devida, por exemplo. Isso se enquadra como que tipo de violência? Então, esse daí é o típico relacionamento abusivo, né? Que é muito sutil, a mulher às vezes não percebe, ela acha que é porque o homem gosta muito dela, que o ciúme, porque ele me dá valor, e às vezes não é isso. E o ciúme, tudo em excesso é muito prejudicial. Isso é um típico caso de violência psicológica. Às vezes o insulto também que acontece pode virar, se enquadrar nos crimes, né? Contra a honra, né, injúria, difamação, calúnia também. Então, é assim, deixar para trás aquela ideia de que só a violência física é a violência contra a mulher. Não é desse jeito, isso já foi ultrapassado pela Lei Maria da Penha, que deixou bem claro essas 5 formas de violência, e todas elas são suficientes para que a mulher se dirija ao órgão competente para solicitar a medida protetiva de urgência, que é um poderoso instrumento de proteção à mulher. Antes, havia aquela máxima, né, de que ninguém, né, denunciava tipos de violência no âmbito particular, no âmbito das famílias, porque se dizia que era em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Só que isso já foi ultrapassado, isso não existe mais. Hoje é de domínio público, qualquer pessoa que tiver conhecimento de que uma mulher nas suas proximidades ou no seu ciclo de relacionamento, né, círculo de relacionamento, estiver realmente praticando, sendo vítima desse tipo de violência, é muito importante deixar bem claro que a pessoa pode denunciar através do 190, pode ligar através do 180 também, que é o Disque Nacional, é anônimo até, e buscar essa proteção para aquela mulher que estiver experimentando a violência doméstica e familiar. Hoje, além da campanha do Sinal Vermelho, há toda uma política de proteção à mulher. Nos órgãos públicos, por exemplo, já se tem regulamentado, através de atos normativos mesmo, de que a mulher, de que o homem não possa se submeter a contratos, nem mesmo terceirizados, de empresas terceirizadas, se tiver algum envolvimento, né, se tiver sido condenado pela prática de crime contra a mulher. Além disso, os condomínios também, há uma lei recente de que os condomínios, o síndico tem que formular, né, comunicar às autoridades competentes sobre o registro de violência doméstica e familiar entre os moradores do condomínio. Então, é muito importante esse tipo de iniciativa para se dizer que é intolerável na nossa sociedade a prática de violência contra as mulheres. Que tem que se dar um basta, um chega, que tem que fazer medidas, né, de políticas públicas também, tem que se trabalhar através da prevenção, já na educação de crianças e jovens, por uma sociedade mais igualitária, com mais respeito entre homens e mulheres. Então, eu acredito muito nesse enfoque para que a gente possa alcançar em breve tempo essa sociedade mais justa que a gente almeja tanto. Doutora, é possível traçar um perfil em questão de faixa etária, renda, etnia, da mulher que tem sofrido essa agressão doméstica crescente, ou todas estão potencialmente passível desse crime? Olha, na verdade, eu digo sempre que a violência contra a mulher, ela é uma violência perversamente democrática, porque não importa a idade da mulher, não importa o nível educacional dessa mulher, não importa a classe social, todas as mulheres, porque a violência é contra a mulher. Então, e como a gente já viu, é histórica, é cultural. Então, nós todas estamos sujeitos a sofrer a violência, seja através do estupro no meio da rua, porque isso aí é contra a condição feminina, seja através dentro do próprio lar, através do companheiro, do ex-namorado. Então, é da natureza da mulher, né, sofrer pelas condições impostas socialmente, que a gente precisa
desconstituir. Aquilo que eu digo, é quebrar paradigmas mesmo. Porque a Lei Maria da Penha, ela veio para transformar essa realidade. Ela é de 2006, mas precisa se transformar. E isso não vai acontecer assim de um momento para o outro, com um estalar de dedos, não. Nós vamos ter que continuar lutando, continuar fazendo essa resistência, como muitas mulheres já fizeram para trás. Nós estamos agora neste momento histórico de continuar fazendo essa resistência. E esse trabalho que se faz, né, isso que vocês estão fazendo de levar informações a mais mulheres, né, com esse projeto aqui, isso é um compromisso de todos, né? Porque pode ser que tenham homens também, porque muitos homens de bem trabalham também pelo fim da violência. Isso é um trabalho para o futuro. Nós estamos trabalhando para frente também, para essa nova geração, para que elas compreendam que muitos desses valores sociais ficaram para trás e tem que continuar ficando mais e mais valores dessa natureza para trás. Porque a gente tem que conseguir transformar essa realidade, porque ainda está muito difícil viver em uma sociedade machista e preconceituosa como nós estamos vivendo. Então, não dá para traçar o perfil. O que eu posso garantir, pelas pesquisas efetuadas, pelos registros, é que dá para se identificar aqui maior número de negras que sofrem a violência doméstica. Por exemplo, numa pesquisa realizada nos processos de medidas protetivas na nossa unidade aqui em São Luís, deu para perceber um número considerável de jovens de 18 a 24 anos, que foram mulheres jovens que se dirigiram à Casa da Mulher para solicitar as medidas protetivas. Algumas delas só pelo vínculo afetivo com o agressor, era uma namorada, ou então que se relacionou pela internet, entendeu? Então é assim, não existe um padrão, assim, um perfil. Qualquer mulher pode sim ser sujeito dessas agressões. Certo, doutora. Segundo a Delegacia Estadual da Mulher, nos meses de abril e maio do ano passado, foram registrados 515 e 547 boletins de ocorrência, tendo uma queda, né, referente ao mês de março desse ano, no início da quarentena, no qual foram contabilizados 472 boletins. A que se deve essa possível subnotificação dos casos de violência e qual seria a possível solução para esse problema? Então, a gente sabe, né, da existência, isso é fato constatado, a subnotificação dos casos. É muito difícil a mulher, ao sofrer a primeira violência, ela se dirigir para registrar a ocorrência policial. A pesquisa que informa que a mulher, para chegar a romper o ciclo da violência, ela leva de 7 a 10 anos para fazer isso. Algumas outras não, conseguem, né, reagir mais cedo, mas a maioria é nesse período. Então, houve sim esse momento durante a pandemia, logo no início da quarentena, teve lá o período do lockdown. Então, realmente, o mês de abril foi um mês muito preocupante, porque houve esse decréscimo, essa queda. Principalmente eu percebi isso no número de medidas protetivas, como eu já disse, e houve também no número de registro de ocorrência, mas isso não significava que não estava havendo a violência contra a mulher. O que significava era que as mulheres estavam com dificuldade de acesso ao sistema de justiça, ao sistema de proteção. E aí sim foi necessário que, mesmo na nossa segunda vara da mulher, todos os servidores, a gente se colocássemos os nossos contatos pessoais à disposição para divulgação, para fazer o trabalho remoto. Também a gente começou a trabalhar mais as lives pelas plataformas virtuais, fazendo campanha, divulgação de material virtual, chamando a atenção para a forma de atendimento, da rede de atendimento à mulher. Então, tudo isso aconteceu no período da pandemia, mais precisamente no início, quando inclusive houve o lockdown. A segunda vara conseguiu, junto ao Tribunal de Justiça, deixar no site o requerimento online de medida protetiva de urgência. Várias mulheres conseguiram fazer esse registro de medida protetiva sem saírem de suas residências através do site do TJ, mas outras não conseguiram. Por quê?
Exatamente porque dificuldade de acesso à internet, às vezes não tem condições financeiras, nem para o transporte, muito menos para adquirir um celular que pudesse, né, ser compatível com esse tipo de ferramenta e aplicativo. Então, foi assim, foi um pouco tumultuado aquele primeiro momento, depois nós conseguimos ajustar. Hoje, a segunda vara da mulher já está trabalhando com atendimento presencial e atendimento remoto, e nós estamos conseguindo fazer, trabalhar de forma, né, como a gente já vinha trabalhando, desde a instalação da segunda vara da mulher na Casa da Mulher Brasileira, não houve morte de mulher com medida protetiva de urgência. As mulheres que morreram aqui no município de São Luís, elas não foram à Casa da Mulher Brasileira pedir a medida e se mantiveram sob essa proteção do Estado. Então, elas não foram à Casa da Mulher pedir essa medida protetiva. Então, a gente reforça sempre que a medida protetiva ela é eficaz, ela é um poderoso instrumento de proteção à mulher. Saiu uma decisão do juiz para que a mulher fique sob a proteção do Estado, e essa decisão ela é fiscalizada pela Patrulha Maria da Penha. E se o homem agressor descumprir a medida protetiva, ele pode ser preso, e a pena é de 3 meses a 2 anos. Olha, o Instituto na medida protetiva, ela está lá na Lei Maria da Penha, que é considerada uma das 3 melhores leis do mundo. Então, mas é preciso que, para que aconteça, se efetive esse mecanismo de proteção, é preciso ter uma rede de proteção à mulher no município fortalecida. Aqui em São Luís, nós experimentamos essa situação. Por quê? Nós temos uma vara especializada só para a medida protetiva, um juiz que está lá só para expedir, que é o meu caso. Temos 8 delegadas trabalhando na Casa da Mulher Brasileira para expedir, além de outras atividades, expedir, colher o requerimento, encaminhar esse requerimento aqui para a Justiça. Nós temos lá na Casa da Mulher Brasileira o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Patrulha Maria da Penha, o Departamento de Feminicídio, Serviço de Referência e Atendimento à Mulher. Então, nós temos como fazer acontecer a medida protetiva. As medidas protetivas, elas estão salvando vidas. Então, por isso é que eu digo que a quem fala contra a medida protetiva é porque não conhece, ou então é porque não se empenha, aquele município talvez não esteja com uma patrulha efetivada, talvez os órgãos não estejam integrados, aquela mulher precisa ser encorajada. Aqui o grande desafio nosso é fazer com que a mulher se sinta encorajada a procurar os órgãos de proteção à mulher. Por isso é que nós fazemos campanha, fazemos divulgação, fazemos isso que nós estamos fazendo hoje aqui, que é levando informações para mais e mais pessoas, principalmente nesse propósito, porque se não houver essa divulgação, a mulher não vai ficar sabendo que existe a Casa da Mulher, que ela pode chegar a qualquer hora, 24 horas por dia o funcionamento, que ela pode chegar lá, pedir abrigamento, porque na Casa da Mulher tem um alojamento, que o Tribunal de Justiça do Maranhão tem uma casa-abrigo, que nessa casa-abrigo a mulher tem toda a estrutura, a equipe profissional, multidisciplinar. Então, é importante a gente fazer essa divulgação. Por isso é que eu digo que a medida protetiva, ela é eficaz, ela é um instrumento para combater a violência doméstica, a gente só precisa implementar. São as tais políticas públicas que precisam acontecer. São os poderes trabalhando de forma harmônica, integrada, para que ocorra realmente a efetivação dos dispositivos da Lei Maria da Penha. Quarto questionamento. Em alguns relatos, vítimas se queixam acerca da ausência de mulheres para realizar o acompanhamento nos casos de agressão. Esse processo de dupla vitimização, que extrapola as paredes físicas das residências, local em que ocorrem as agressões, e que minimiza o discurso de quem deveria ser ouvida, tão somente poderia ser facilmente explicado por um machismo institucional. De que modo isso pode se tornar um empecilho à concretização de medidas eficazes ao combate à violência doméstica? Pois então, é nesse sentido que eu disse. A mulher demora, a mulher tem uma resistência a procurar, a ir denunciar o agressor, o pai dos seus filhos, aquela pessoa que ela, né,
confiou a vida, que ela dorme ao lado dessa pessoa. Então, é preciso sim que ela não sofra mais violência institucional. Então, há uma previsão legal de que, preferencialmente, o atendimento deve ser feito por mulheres na fase policial e, por consequência, esse entendimento também tem que ser levado para os demais órgãos de proteção à mulher. Esse atendimento ele tem que ser humanizado, tem que haver uma compreensão. Esses servidores que prestam esse atendimento, desde a delegacia e nos demais órgãos, eles têm que ser capacitados. Significa o quê? Que eles precisam fazer curso sobre violência de gênero para que eles possam entender o que é isso que essa mulher está passando. Por que uma hora ela diz que quer ir embora, por que uma hora ela diz que quer voltar, por que uma hora ela não sabe se fica pelos filhos ou se vai embora, larga os filhos. Algumas conseguem até fazer isso na ânsia de fugir de um relacionamento violento. Então, é preciso que se entenda bem o que é uma violência de gênero, que é diferente dos outros tipos de violência. E é muito importante também saber que mesmo nesse atendimento, a mulher não pode ser revitimizada. Ou seja, várias vezes se perguntar, mas o que foi? Conta aí. Aí passa, conta para um, depois, conta na outro atendimento mais na frente, conta de novo o que aconteceu. Fazer esse tipo de pergunta, mas assim, o que a senhora fez para essa pessoa ficar assim, desse jeito? Mas a senhora usou esse tipo de roupa mesmo, não sei o quê. Comentários que às vezes só contribuem, às vezes não, sempre só contribuem para piorar a situação que a mulher já se encontra, de fragilidade, de dificuldade. Então, é muito importante que não se julgue a mulher em situação de violência doméstica e sim, se compreenda todo esse contexto que ela está envolvida. Posso encerrar? Tá, eu quero só agradecer vocês, porque eu acho que é isso que vai transformar a sociedade, tá? Vocês empenhadas com a informação, isso é muito, muito importante. Não deixem de denunciar qualquer violência que vocês souberem, que algum amigo, alguma conhecida, tá bom? É muito importante isso, vocês estão do lado da justiça, tá bom? Esse foi mais um episódio do NEPSIcast. Agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Compartilhe esse podcast entre os seus familiares e amigos e traga todos para esse canal para que possamos discutir outros temas. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, Instagram e YouTube. Tchau! Tchau!